Olá pessoal, meu nome é Frederico Alvim, sou professor Fred Alvim aqui da parte de gestão do ponto dos concursos e nós vamos trabalhar num preparatório aí para o TRT do Rio Grande do Sul as partes referentes à administração pública, administração geral e gestão de pessoas. No caso aqui, para analista na área administrativa, nós vamos trabalhar todo o conteúdo aí referente à gestão geral e à administração pública. Então, a distribuição das nossas aulas está de acordo com o edital de vocês, toda a distribuição dos pontos do edital, conforme aí está também a nossa ementa. Então, na nossa primeira aula, nós vamos trabalhar as características básicas das organizações formais modernas, tudo que representa o tipo de estrutura de uma organização, como que a gente distribui os cargos nessa estrutura organizacional e, mais ainda, o que confere o caráter da departamentalização, quais são os critérios de departamentalização, como configurar a estrutura e, principalmente, a diferença entre a noção de estruturas organizacionais e critérios de departamentalização. Então, nós vamos utilizar essa primeira aula como uma base para compreender como distribuir, como organizar o trabalho dentro do espaço aí, dentro do contexto de uma organização. Lembrando que essa noção de administração ela pode ser aplicada tanto para a administração geral, o que confere o caráter aí das empresas da iniciativa privada, como também tudo aquilo que pode ser apropriado para a condução do trabalho nos órgãos públicos. Então a gente vê que os tipos de estrutura e tipos de departamentalização podem ser aplicados nessas duas esferas. Na nossa segunda aula, nós vamos falar das convergências e das diferenças entre gestão pública e administração privada, gestão privada. Nós vemos isso principalmente no âmbito da lei. E aí eu já preciso pontuar que aqui na parte de administração, a nossa ênfase está na área mesmo de gestão. Vocês também terão aí preparatório da parte de direito administrativo, mas aqui quando a gente traça as diferenças e as convergências da iniciativa privada com os órgãos públicos, a gente vê que a principal característica que diferencia como conduzir essas duas gestões, né, a gestão privada, a gestão pública, está justamente no caráter da lei. Todas as práticas da administração pública, elas devem obedecer os princípios régios da administração pública. E aqui eu vou discutir com vocês quais são esses princípios, como que eles se constituem, como que eles se configuram. Existe até uma regrinha bem básica aí para você nunca mais confundir isso. E é fácil de compreender. Mas, quando a gente traça a gestão privada e a gestão pública, também existem os pontos de convergência, aquelas características que são comuns, as técnicas que podem ser apropriadas para ambos os tipos de organizações. Nós vamos falar disso aqui também na nossa segunda aula. Na nossa terceira aula, nós vamos falar lá do modelo de trabalho, modo de trabalho, da gestão por resultados, da gestão de resultados na produção dos serviços públicos. Quais são as características principais aí dessa novidade, dessa implementação? O que vai orientar a maneira de trabalhar focada nas intenções finais do governo? O que deve ser prometido? Quais são os objetivos das ações da prestação de serviços públicos? E como conduzir a qualidade, garantir a excelência aos cidadãos nas práticas de gestão pública. Na nossa quarta aula, nós vamos falar da comunicação da gestão pública e da gestão de redes organizacionais. O que deve ser comunicado, como se estabelece a interação entre a população, entre os cidadãos e o cotidiano dos órgãos públicos, as práticas dos órgãos públicos, como que elas devem estar orientadas à população, como que a população também pode ter a sua participação na condução dos serviços públicos. E mais ainda, vamos falar da gestão de redes interorganizacionais, um conhecimento que antes era específico aí da gestão privada, mas que também já se revela nas práticas da administração pública, principalmente nos princípios da descentralização, que é uma das características básicas aí do nosso último modelo de gestão pública, do gerencialismo, que é o que é bastante cobrado, é bem frequente aí em diversas bancas, em diversos concursos. Na nossa quinta aula, nós vamos falar da gestão do desempenho, delimitando como que o desempenho deve ser observado nos processos administrativos, no processo organizacional,
Com base em um macetinho também chave, a gente vai compreender as interdependências entre as funções que devem ser praticadas em nível gerencial, entre as funções administrativas. Vocês vão entender que existe uma lógica para entender essa interação das funções. Tudo deve ser primeiramente planejado e aí nós conseguimos conduzir todos os processos, como orientar o trabalho a ser desenvolvido tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Mas lógico, a nossa ênfase aqui está justamente na gestão pública. Na nossa sexta aula nós vamos falar da gestão estratégica, outra área, outro campo de conhecimento que foi apropriado lá da iniciativa privada para os órgãos públicos e é necessário, se a gente está pensando em qualidade, se a gente tem foco em resultados, se a gente está pensando em garantir a excelência ao cidadão, é necessário ter essa base, comparar as condições internas da minha estrutura, da minha força de trabalho, com as verdadeiras demandas manifestas pela população, manifestas aí pela sociedade. Em sequência, na nossa sétima aula, nosso foco estará na interação desse conteúdo com o conteúdo de gestão de pessoas no quadro próprio e terceirizadas, o que confere as condições para os órgãos públicos terceirizarem mão de obra, o que de fato constitui o quadro de funcionários efetivos de um órgão público. Na oitava aula, nós vamos falar da gestão por processos, existe toda uma sistemática aí para compreender essa teoria dos sistemas aplicado às práticas de administração, existe toda uma forma de entender o impacto que uma operação exerce na condução das demais. Então a gente tem que pensar na cadeia de valor, a gente precisa compreender as interseções entre diferentes setores, entre diferentes operações que conduzem todo um processo. E aí, se a gente tem lá o foco na prestação dos serviços públicos, a gente precisa compreender como que esses serviços são organizados nas suas interdependências internas. Obrigatoriamente, a gente precisa delimitar a distinção da gestão por processos e da gestão por projetos, tema da nossa nona aula, quando nós vamos falar aí do que pode ser praticado pelo governo com data início e data fim. A gestão por processos se distingue da gestão por projetos justamente por esse caráter temporal. E aí o projeto, tudo que pode ser projetos dentro da gestão pública, tem características próprias, principalmente com essa determinação. Existe um momento de início, existe obrigatoriamente a conclusão em um prazo específico. Projeto é tudo aquilo que tem o tempo de início e tempo fim. Como que a gente vai representar a consolidação, a conclusão de um projeto? Diferente lá da gestão de processos, que continua para dar persistência, para garantir aí a sobrevivência da organização, a perpetuidade dela em funcionamento. Já por projetos, não, a gente trabalha por projetos em momentos específicos. Então é necessário ter esse discernimento, o que é gestão por processo, o que é gestão por projetos. E na nossa última aula nós vamos falar brevemente aqui da gestão de contratos, lembrando que aqui a ênfase também está em administração, em gestão. Esse é um assunto também explorado lá no direito administrativo, mas vocês vão ter aí também um preparatório complementar de direito administrativo. A nossa ênfase aqui nessa nossa disciplina vai ser no caráter da gestão, da administração, para fecharmos com o assunto da gestão da qualidade, que é a base. Tudo que a gente vê, né? Se a gente for analisar aí a interação dos pontos do edital de vocês, está bem claro tudo o que é necessário pensar, tudo o que vai ser conduzido para garantir a qualidade da prestação dos serviços públicos. Como que a gente tem que pensar, o que deve ser considerado para obter esse resultado final, a garantia, a consolidação da excelência nos serviços públicos para promover os melhores benefícios para a população, para os cidadãos. E assim a gente vai fechar todo o conteúdo aí do edital de vocês, a parte de administração pública e administração geral, e já me valendo, né? Espero que nós consigamos ter uma excelente interação no desenvolvimento de todo esse preparatório de vocês para garantirmos o nosso alcance do nosso tão sonhado sucesso. Eu já começo aqui torcendo por vocês.